Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que sinceramente está lutando para ser todo de Jesus, sendo todo de Maria. Nossa Senhora está abençoando a sua luta, abençoando o seu esforço e muitas graças virão pela sua confiança, pela sua perseverança. Nós estamos meditando sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, que é uma devoção cheia de carinho, de ternura, de afeto, afinal é de um filho para com uma mãe. É também uma devoção não somente terna, mas também interior. Mesmo que tenha gestos, que tenha sinais exteriores, ela deve vir do fundo da alma. É uma devoção interior. E hoje nós meditamos que a verdadeira devoção também é firme, constante, fiel. Hoje nós meditamos sobre esse ponto especial da devoção. A verdadeira devoção é constante. São Luís vai falar diferente da falsa devoção, que é inconstante. Você lembra que ontem nós meditamos sobre orações que nos ajudam muito a invocar com a alma Nossa Mãe do Céu? Aquela oração que São Bernardo ensinou: invoca Maria, olha para a estrela, chama Maria. Se você chamar ela, você está seguro de ser socorrido. Também a oração do lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Mãe, que nunca se ouviu dizer que um pecador tenha recorrido a vós e fosse desprezado. Essas orações despertam confiança em nós. Por exemplo, São Francisco de Sales teve uma experiência com essa oração do lembrai-vos. Ele teve uma grande libertação de uma opressão do inimigo, de uma noite escura que ele estava vivendo. E por causa disso, ele se abraçou a essa devoção. E todos os dias da vida dele, São Francisco de Sales rezava a oração do lembrai-vos, porque foi um sinal que Deus deu para ele de que essa deveria ser uma oração de devoção dele. Também Madre Teresa de Calcutá, ela tem o costume de rezar nas situações difíceis que ela passava. Às vezes alguma emergência, algum milagre que ela precisava, Madre Teresa de Calcutá rezava essa oração do lembrai-vos. Eu mesmo tive uma experiência em que iria viajar para fora do Brasil e teve um problema na questão dos nomes, né? E eu fiquei do lado de fora do avião. Talvez todos os irmãos iriam viajar e eu iria ficar ali do lado de fora, e iria ficar aqui no Brasil. Não sei como é que iria acontecer. E todos rezando lembrai-vos no mosteiro e lá no aeroporto, os irmãos e irmãs e eu ali rezando. E Deus fez um milagre, né? Deu muito mais do que eu esperava por causa da confiança na Virgem Maria. Entende? E a própria oração que nós rezamos todos os dias dessa semana vai dizer Ave do Mar Estrela, não é? Ave Maria Estela. Uma das partes da oração vai dizer: mostra que és mãe, mostra seres minha mãe. Quer dizer, mãezinha do céu, a senhora é minha mãe, então cuida de mim. Me afasta desse mal, me livra desse perigo, me dá força para ser fiel a Jesus. Essas orações nos ajudam a dar confiança, a rezar com entrega total. E quando a gente vai descobrindo certas orações que o Espírito Santo vai nos mostrando, a gente deve ser fiel a essas inspirações que Deus dá. Não é todo mundo que pode viver todas as devoções. A você, Deus inspira um caminho espiritual, a outra pessoa Deus inspira outro. Claro que tem algumas orações que Nossa Senhora pede para todos, mas às vezes tem um irmão aqui que quando leu sobre as sagradas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou muito devoto das chagas. E ele deve abraçar essa inspiração do Espírito Santo. Já outro leu sobre a Sagrada Face e abraçou aquela devoção. O outro leu sobre a devoção do sangue precioso. Cada um sente um chamado especial. Não é? Mesmo que é importante conhecer o máximo possível, mas você não vai abraçar todas as devoções. O Espírito Santo vai te inspirar, mas o importante é que você seja fiel naquele pouco que Deus está te pedindo, que você seja firme, seja constante às inspirações que o Espírito Santo te dá.
Vamos ver o que São Luís Maria vai dizer aqui no Tratado da Verdadeira Devoção sobre os verdadeiros devotos serem constantes. Está aqui no número 109, a página 80. Desse livro aqui é a página 80, mas de todos os tratados é o número 109. Vai dizer: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é constante. Ela fortifica a alma no bem e a leva a não desistir com facilidade das suas práticas de devoção. Torna-a corajosa para se opor ao mundo com as suas máximas e com as suas modas, para se opor à carne com os seus aborrecimentos e paixões e para se opor ao diabo com as suas tentações, de sorte que uma pessoa verdadeiramente devota de Maria não é volúvel, triste, escrupulosa, medrosa. Isso não significa que essa alma não caia de vez em quando, não mude de vez em quando na sensibilidade da sua devoção. Mas, mesmo se ela cair, se levanta, estendendo as mãos à sua bondosa mãe. Se perde o gosto e as consolações sensíveis da devoção, não vai se aborrecer por isso, porque o justo e o fiel devoto de Maria vive de fé. Vive da fé em Jesus Cristo e em Maria, e não de sentimentos, não de sentimentalismo. Você está entendendo? São Luís está dizendo que um verdadeiro devoto é um guerreiro, uma guerreira. Você enfrenta o demônio, você enfrenta as seduções do mundo, você enfrenta as tentações da carne. Os 3 inimigos que você já aprendeu lá no início. Você é guerreiro. Em alguns momentos da batalha, você vai sentir um cansaço, você vai sentir uma aridez espiritual. Nem sempre vai ser cheia de consolação, mas você vai ser firme tanto no momento de consolo, como no momento de aridez, de dificuldade para rezar. Mas você vai ser firme nas suas práticas de devoção. E da mesma forma ele vai falar dos falsos devotos. Já está aqui na página seguinte, deixa eu ver, na página 78, na verdade, na página anterior, está falando dos devotos inconstantes. Gente, os devotos inconstantes são aqueles que são fogo de palha, aqueles que seguem somente o sentimentalismo. Tem hora que estão totalmente empolgados para rezar, trabalhar para Nossa Senhora, trabalhar para Jesus. De repente, não quer fazer mais nada, desistiu de tudo, não é? É fogo de palha e isso não agrada a Deus. Olha só, os falsos devotos são inconstantes. São os que devotam a Virgem Maria de vez em quando, por intervalos, por capricho. Ora mornos, tíbios, ora fervorosos, empolgados, ora parecem dispostos a fazer tudo pela Virgem Maria. Pouco depois, porém, já não são os mesmos. Abraçam no princípio todas as devoções ao mesmo tempo, ingressam nas suas confrarias, em pouco tempo já não praticam mais nada, não seguem as regras, não seguem com fidelidade aquilo que a confraria pede, mudam como a lua. E como a lua estão debaixo dos pés de Maria, porque são volúveis, indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel, que possui a constância e a fidelidade por herança. É melhor não se sobrecarregar de muitas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade, não é? Já que temos que enfrentar o mundo, o diabo e a carne. Então São Luís está dando a dica aqui. É melhor você começar aos poucos, sendo fiel no seu compromisso, do que querer abraçar tudo de uma vez e, de repente, desistir de tudo. Tem pessoas que caem até no extremismo de mudar de igreja, porque dizem assim, aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto bem. Seguem mais o sentimento do que a razão. Porque a razão diz, a verdade é essa, eu devo seguir a verdade, mesmo que existam momentos difíceis no seguimento da verdade. Mas não, eu vou aonde eu sinto alguma coisa. Gente, muito cuidado com o sentimentalismo.
O sentimento é importante também, principalmente para quem está começando a caminhada com Deus, mas não deve ser o mais importante. Nós seguimos a verdade. Isso é certo, deve ser seguido. Isso é errado, deve ser afastado. E não um sentimentalismo. Devemos tomar muito cuidado com essa fidelidade no pouco e não seguir os impulsos dos sentidos e dos sentimentos. A palavra de Deus vai nos dizer, olha aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel também no muito. Portanto, se não fostes fiéis ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Jesus está dizendo que as coisas desse mundo não são nossas propriamente ditas. Os dons que nós temos, né, as coisas, os bens materiais, são instrumentos, nós somos administradores desses bens aqui da terra, para lá no céu receber os bens eternos. Então vai depender de como que eu administro as coisas aqui. Se eu sou fiel nas coisas pequenas, no meu dia a dia, se eu não falo mentira nas coisas cotidianas, no momento de grande dificuldade, eu vou ser sincero e verdadeiro. Se eu passo pelas provas do dia a dia e procuro lutar para ser fiel, quando eu passar por uma prova grande, eu vou ser fiel. Vou dar um exemplo, uma pessoa que falta à missa de domingo no dia do Senhor, porque está um pouquinho cansado, porque está caindo uma chuva. Quando alguém colocar uma arma na sua cabeça dizendo, desobedeça o terceiro mandamento da lei de Deus, não vá mais para o dia do Senhor, para a missa de domingo, você já negou com coisa pequena. Claro que você vai negar Jesus com coisas grandes. Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, está escrito na palavra de Deus. Porque a fidelidade significa amor. A fidelidade significa compromisso. Você ser constante nos seus compromissos significa que você ama de verdade. O Papa João Paulo II escreveu, antes de ser Papa, um documento o título é Amor e Responsabilidade. E ele vai mostrar que não existe amor verdadeiro sem essa constância, sem esse compromisso, sem essa fidelidade. Eu vou dar um exemplo para você de um jovem que caiu numa vida de grande pecado, que se afastou de Deus, mas por causa de uma fidelidade a uma prática que ele aprendeu da sua família, que ele aprendeu da sua mãe, ele conseguiu ser salvo, e não só ser salvo, ele ia para o inferno, ele conseguiu se tornar um grande santo. Por causa da sua fidelidade numa coisa pequenininha, ele conseguiu uma grande graça de Deus. Olha só, meus irmãos, eu vou contar para vocês aqui em profundidade essa história que vai marcar a sua vida. Se você já ouviu, renova agora o seu desejo de ser fiel no pouco. Se você nunca ouviu, presta atenção. Que história maravilhosa. Lá no ano de 1604, século 17, vivia numa cidade chamada Flandres, 2 jovens estudantes que, desleixados dos estudos, acabaram se entregando a devassidões e até mesmo orgias. Um desses jovens tinha uma vida correta, mas foi para estudar e acabou não estudando, acabou se pervertendo naquele meio que ele vivia, né? Junto com outros jovens. Uma noite, entre outras, esses 2 jovens foram visitar uma casa de prostituição. Um deles, chamado Ricardo, depois de fazer sua farra, de cometer os seus pecados, voltou para sua casa, retirou-se para sua casa. O outro ficou, continuou naquela casa de prostituição. Chegando Ricardo à casa, estava para acomodar-se, para dormir, quando lembrou que não havia rezado umas ave-marias que ele tinha o costume de fazer em honra da Santíssima Virgem Maria. Acabrunhado pelo muito sono que ele estava, sem nenhuma vontade para rezar, ele rezou. Mas mesmo com esforço, mesmo cansado, ele rezou aquelas ave-marias, mesmo que com pouca devoção, entre os bocejos do seu sono. Deitou-se e depois adormeceu.
Não demorou muito e ele ouviu bater à porta com muita força. Imediatamente, sem ele a abrir, ele vê diante de si o seu companheiro de farras, mas totalmente desfigurado e assustador. "Quem és tu?" perguntou aterrorizado. "Tu não me conheces?" respondeu o outro. "Mas como tu mudaste tanto? Tu pareces um demônio." "Ai, pobre de mim!" exclamou aquele infeliz, "que ao sair daquela casa infame veio um demônio e me sufocou. O meu corpo ficou no meio da rua e a minha alma está no inferno. Sabes, pois," acrescentou, "que o mesmo castigo estava reservado a ti também. Mas a bem-aventurada Virgem Maria, pelo pequeno obséquio das Ave-Marias que você rezou, te livrou do inferno. Feliz de ti, se souberes aproveitar deste aviso, que a Mãe de Deus te manda por meio de mim." Depois dessas palavras, o condenado entreabriu a capa e mostrou as chamas e as serpentes que o atormentavam, e logo em seguida desapareceu. Então Ricardo, chorando copiosamente, com o rosto em terra, deu graças à Virgem Maria, sua libertadora. Enquanto pensava como iria mudar de vida, ele ouviu tocar o sino do convento dos franciscanos, o sino da oração das matinas. Logo pensou: é aí que Deus me quer para fazer penitência e mudar a minha vida. E foi pedir aos frades que o recebessem. Mas os frades conheciam a sua fama de viver na farra, de ter uma má vida, e não quiseram aceitá-lo no convento. Então ele lhes contou entre lágrimas tudo o que havia acontecido. E os dois religiosos foram então àquela rua indicada e realmente eles encontraram o cadáver do seu companheiro, sufocado e negro como um carvão, como alguém que foi sufocado. Depois disso foi Ricardo aceito e admitido no convento franciscano e levou uma vida exemplar, de muita penitência, com muito amor a Deus, em espírito de doação e de sacrifício. E foi tão generoso que ele mais tarde foi enviado como missionário para pregar nas Índias e depois no Japão, onde teve finalmente a graça de morrer mártir, dando a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu queimado no martírio por nosso Senhor Jesus Cristo. É um santo. A igreja diz que todos aqueles que morrem como mártires vão direto para o céu, são santos. E este Ricardo está lá no céu rezando por mim e por você, para que nós sejamos fiéis às devoções que Deus nos inspira. Você vê como a extrema misericórdia de Deus, através da Virgem Maria, como a extremo socorro de Nossa Senhora para os seus filhos que estão mais afastados, mergulhados no pecado. Santo Inácio Mártir vai dizer, um dos primeiros santos da igreja: quem tiver sido sempre zeloso e devoto para com a Virgem Mãe de Deus, não terá jamais um mau fim. Quem tiver sido sempre fiel e zeloso com a Mãe de Deus não vai ter um mau fim. Meu irmão, minha irmã, que milagre que Deus fez através dessa devoção das 3 Ave-Marias, uma devoção muito antiga. Santa Teresa dos Andes, a Teresita, né? Morreu com 19 aninhos, essa grande santa carmelita lá dos Andes. Ela vai pedir, você que vê o filme dela, vê ela pedindo para os seus irmãos, né? Que estão um pouco longe da fé. O seu irmão que começou a estudar muito e se achou muito inteligente, também como esse jovem, foi para a faculdade e se afastou muito de Deus, ficou muito racionalista. Ela pediu que pelo menos ele, pelo amor que ele tinha a ela, ele rezasse toda noite 3 Ave-Marias antes de dormir, porque ela sabia que se ele fizesse isso pelo menos por amor a ela, um mínimo de reverência com a Mãe de Jesus, Nossa Senhora alcançaria a salvação para ele. Quantas pessoas vão ser salvas na sua família que você pode conquistar para rezar essas 3 Ave-Marias? É a devoção mais simples, mais fácil,
Olha o exemplo desse jovem. Teve um milagre da sua salvação, e não só a salvação, de se tornar um santo por causa das 3 Ave-Marias. Eu creio que a grande maioria de nós temos essa devoção, praticamos essa devoção, mesmo que a gente seja chamado a viver as 5 pedrinhas, né? Nossa Senhora, nesses tempos, tem pedido a todos os cristãos para viver as 5 pedrinhas. Que são as 5 pedrinhas, irmãos? Davi venceu Golias com 5 pedras que ele colocou no seu alforje. E Nossa Senhora dá 5 armas para vencermos o Golias, que é o demônio. Vencer também o mundo e a carne. As 5 armas são o rosário diário, o jejum 2 vezes na semana, né? A leitura da Sagrada Escritura, a confissão pelo menos mensal e a Eucaristia como centro da nossa vida, comungando, claro, em estado de graça. Se possível, o mais possível, a proximidade da Eucaristia. Somos chamados a usar essas 5 armas poderosas, mas as 3 Ave-Marias são muito simples. Mesmo alguém da sua família que esteja longe de Deus, peça para fazer isso, para rezar essas Ave-Marias. Eu vou pedir que se coloque aqui o cardzinho aqui e também aqui na descrição para você que quer divulgar essa devoção das Ave-Marias. Você que não viu esse vídeo ainda, veja esse vídeo das 3 Ave-Marias, que é uma devoção muito pequena, mas que você aprende e exercita de ser constante, firme nessa devoção. Em Mateus capítulo 25, Jesus vai contar uma parábola que vai te ajudar muito a crescer na sua espiritualidade. Jesus vai contar uma parábola de 10 virgens. Essas 10 virgens estavam com a sua lâmpada acesa, para quando um noivo chegasse, elas pudessem entrar no céu. É uma representação do céu. O que representa essa lâmpada acesa? Nós já estudamos isso antes. Estar em estado de graça. A sua chama precisa estar acesa. A presença da Trindade na sua alma. Estar em estado de graça. Elas tinham as lâmpadas acesas, mas tinha 5 delas que tomavam cuidado para não faltar nunca, para nunca se apagar essa chama. E outras não tomavam muito cuidado. O que aconteceu? 5 delas tinham reserva de óleo. E quando faltou, em cima da hora, as lâmpadas, quando acabou o óleo, elas tinham a reserva e puderam entrar no céu. As outras 5 não eram cuidadas, né? Não eram previdentes, cuidadosas. O que aconteceu? Quando acabou a lâmpada, não deu tempo. O esposo, o noivo, chegou bem na hora que elas estavam sem a luz acesa, sem a lâmpada acesa. Por isso Jesus diz, vigiai e orai, porque o Filho do Homem vai chegar como um ladrão que chega de repente, no meio da noite. Estejam vigilantes, estar sempre as lâmpadas acesas. E o que representa essas lâmpadas? Não somente a chama acesa, você estar na graça de Deus, mas representa também você guardar o óleo reserva. O que é isso, irmão? Quando você é fiel às suas práticas de devoção. Quais são as práticas de devoção que Deus tem te inspirado? Tem algumas que Nossa Senhora pede a todos. É uma meta nossa, aos poucos, chegar a vivenciar as 5 pedrinhas. Se você tem mais tempo de caminhada, você já pode abraçar com mais firmeza. Mas se você está começando, vai aos poucos, para conseguir vivenciar esses 5 pedidos de Nossa Senhora e alguma outra devoção que Deus te inspirou. Mas cada um de nós tem algum chamado particular, alguma devoção especial de Nossa Senhora. Uns têm a devoção do ofício da Imaculada Conceição, seja fiel. Outros têm a devoção da coroinha de Nossa Senhora, seja fiel, né? Algumas novenas, seja lá o que Deus te chamou. Seja fiel a essas devoções, porque um devoto de Nossa Senhora que não tenha as suas devoções particulares, não vai ter essa lâmpada, não vai ter a reserva de óleo. Se você não tiver fidelidade às suas devoções,
você não vai conseguir sobreviver quando vier o tempo da provação. Quando a ventania apagar a sua lâmpada, você precisa ter essa prática firme de devoção a Nossa Senhora. A começar, claro, está acesa a lâmpada vivendo os mandamentos, mas também o costume do Santo Rosário e outros costumes devocionais que, conforme a sua caminhada, você vai experimentando. Irmão, eu tenho que fazer todas as devoções? Claro que não, mas o Espírito Santo vai te inspirar. Vou dar só um exemplo. Uma família que não conseguia rezar e sentiu o chamado de Deus para rezar o rosário. Não conseguiram, porém, começaram com o terço de São José, que é 2 minutinhos. Depois que foram fiéis ao terço de São José, Deus deu a graça da família inteira rezar todos os dias o Santo Rosário. Outro exemplo, eu sempre aqui no mosteiro rezava o rosário, é nossa obrigação até pelas constituições. Porém, eu me deparei com a oração das 15 orações de Santa Brígida. Eu senti uma vontade de fazer as promessas maravilhosas, mas eu disse: Senhor, são grandes promessas já o rosário. Eu não tenho tempo para fazer essa devoção. Mas eu senti que algo me chamava, até que Deus me deu um sinal muito forte. Então eu falei, se deu tempo de eu ficar 20 minutos todos os dias fazendo uma outra devoção, fazendo a minha preparação para renovar a consagração à Nossa Senhora, por que eu não consigo ficar durante um ano fazendo essa devoção, em 20 minutos da minha adoração? E eu fiz o propósito. Foi uma luta, meus irmãos, mas eu consegui ficar um ano fazendo a devoção das 15 orações de Santa Brígida, meditando a paixão de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo me pediu aquela devoção. Qual devoção que o Espírito Santo está pedindo para você fazer? Será que você está sendo fiel ou está sendo preguiçoso, preguiçosa? Será que você só reza quando você sente alguma coisa, um sentimento, ou porque você ama a Nossa Senhora, você bate o ponto, é fiel, mesmo quando você não sente muita disposição? Quero saber de você. Como é que está a sua prática? Na prática, né? Como é que está a sua devoção à Nossa Senhora? Coloque aqui nos comentários, diga o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu hoje e como está a sua fidelidade nas suas práticas devocionais à Santíssima Virgem Maria. Para te ajudar a imitar a vida dela, você precisa ter o costume, a constância de clamar essa mãe com as devoções que Deus te convidou. Tá certo, guerreiro, guerreira? E como propósito desse dia de hoje, eu te convido, se for possível, de ver esse vídeo das 3 Ave-Marias e não somente isso, de divulgar. Porque através dessas 3 Ave-Marias, como esse jovem Ricardo, muitos Ricardos da sua família serão salvos. Você vai divulgar essa devoção das 3 Ave-Marias, combinado? Então que Deus te abençoe muito e vamos ficar agora com as nossas orações para o dia de hoje. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Quem como Deus? Ninguém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito, que dás testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza,
tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo, sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós os rogamos, ouvi-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós os suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos a saudação a Nossa Senhora. Ave do mar estrela,
bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.